Olá, amigos da Lady Oscar, feliz ano novo, bem-vindos a mais um OscarCast e um OscarCast especial de ano novo para relembrar algumas coisinhas, como se fosse uma pequena retrospectiva, mas eu já aviso que eu vou focar no novo filme de animação da Rosa de Versalhes, que foi o maior destaque do ano para a série de Ryoko Ikeda, né? Porque esse OscarCast, ele é um programa do nosso blog, e o nosso blog é sobre a Rosa de Versalhes, então não tem motivos para mim estar comentando sobre lançamentos de mangá, sobre anúncios, não. Eu vou focar só em algumas coisinhas que eu acho que vale a pena relembrar, uma pequena retrospectiva, em miniaturinha mesmo, porque o vídeo é curto, só tem uns 15 minutinhos. E eu vou também estar falando um pouco sobre... Então eu vou deixar para falar essas coisinhas no final e vou focar no novo filme da Rosa de Versalhes, que foi o lançamento do ano, né? Que esse ano que acaba hoje, que vai deixar aí saudades para alguns e para outros nem tanto, porque 2025 ele dividiu muita opinião. Eu já vi gente que detestou esse ano, que reclamou muito desse ano, tá dizendo até que vai fechar com chave de ouro hoje à meia-noite, tchau, dá um adeus para 2025, e na verdade, né, nós estamos dando um adeus para 2025. Para mim esse ano foi um tanto turbulento, porque tivemos alguns probleminhas aí, e eu não vou estar falando, né, mas foram probleminhas que apareceram e que tiram o nosso sossego, né? 2025 foi um ano perturbado, foi um ano muito turbulento para muitos. Para mim ele foi um pouco agitado, mas ele teve suas coisas boas. Uma, por exemplo, foi o lançamento do novo filme de animação da Rosa de Versalhes. Esse filme que foi anunciado em 2022, durante as comemorações dos 50 anos do mangá, e foi finalmente lançado em janeiro de 2025 nos cinemas japoneses e chegou aqui, né, nós tivemos aqui o anúncio que a Netflix traria ele lá em abril. Foi em abril que nós tivemos a notícia, então muitos, assim como eu, acharam que era uma pegadinha de 1º de abril, e graças a Deus não era. O filme foi lançado dublado, agradeço a Deus por isso, porque eu detesto ler legenda, não gosto. E eu pude ver o filme da Rosa de Versalhes dublado pela Netflix. Assisti no dia do lançamento. Eu me lembro que eu acordei 1 hora antes de ir para o colégio. Eu estudo de manhã. Acordei 1 hora antes da escola para assistir o filme. E assistir no mesmo dia saiu a resenha no blog. E foi um filme que eu esperei muito, muito, muito por ele, desde 2022 esperando por ele. E eles fizeram uma grande divulgação de pôsteres, de produtos que foram lançados, de eventos relacionados. O filme ganhou até um chá temático lá no Japão, e teve um shopping ali que fez uma exposição de cartazes desse filme. Eu deixei algumas coisas no blog linkado ali, alguns links mais importantes, as coisas que nós tivemos em relação a esse filme no blog. Se você quiser ver, vai estar lá no post. E o filme em si, ele não foi tudo aquilo que eu estava imaginando. Me decepcionei um pouquinho sim com ele. Não muito, porque eu não odiei esse filme. Eu adorei, eu amei. Eu achei ele lindo, traços maravilhosos. As músicas, então, nem se falam. Todas as músicas desse filme são belíssimas. E como eu disse, é um filme muito bonito, mas que para mim não superou o anime de 1979. Porque eu ainda continuo preferindo o anime de 79. Os traços de Shingo Araki e Michi Himeno para mim são algo que é insuperável, não adianta. Mas esse filme está muito bonito, os traços estão próximos dos traços de Ryoko Ikeda. Foram bem próximos ao mangá e ao mesmo tempo desviaram do mangá. Por quê, gente? Porque nós tivemos a exclusão de personagens importantíssimos na trama, como, por exemplo, o Cavaleiro Negro. Quem leu o mangá sabe que é ele o responsável por provocar a cegueira no André. É um dos momentos mais dramáticos do mangá, onde André e o Cavaleiro Negro vão duelar, e o André acaba ferido no olho com a espada, um golpe de espada do Cavaleiro Negro, e isso que vai prejudicar demais o André. O André vai acabar cego por causa desse combate com o Cavaleiro Negro.
E nós não tivemos isso nesse filme. André fica cego sim, só que tentando proteger Oscar durante uma briga na rua. E ele acaba levando um golpe de um pedaço de madeira de uma das pessoas que estavam envolvidas na briga, e isso provoca a cegueira no André. O que eu não gostei, porque eles alteraram a história original. Não tem Cavaleiro Negro. Bernard Chantelet, ele aparece sim, ele é o Cavaleiro Negro no mangá, e no anime clássico ele também aparece. Ele aparece como um repórter revolucionário e tal, mas ele é um jornalista, né, revolucionário. Ele aparece em determinados momentos, durante uma das músicas tal, mas é só isso também. Ele não assume a identidade de Cavaleiro Negro, ele não vai lutar com o André, ele não vai ter nada disso que você viu. Outros personagens importantes que foram eliminados desse filme foi Madame du Barry, que foi apresentada como a primeira vilã da Rosa de Versalhes, mesmo não sendo uma vilã, porque eu já falei isso em vários posts. Eu tenho pena dela, porque a Madame du Barry, na vida real, ela foi acusada de uma série de coisas e ela foi morta na guilhotina sem ter feito nada. Então eu tenho pena dela. Ela, para quem não sabe, foi a última amante do rei Luís XV, uma personagem, uma figura histórica que realmente existiu e que realmente tinha uma rivalidade sim com Maria Antonieta. Mas essa personagem foi excluída, eliminada do filme. Ela só apareceu de relance durante uma das cenas das músicas, né, de um clipe musical. O filme é um musical, ele é inspirado na Takarazuka, conversa com o mangá, conversa com o anime de 1979, 1979, deu uma engasgada, desculpa. E ele também tem uma certa inspiração no filme Maria Antonieta de 2006. Então, assim, como ele é musical, muitas das passagens do mangá, momentos do mangá importante, é mostrado em cenas durante esses clipes musicais. E essas cenas aparecem assim como se fosse uma apresentaçãozinha de slides. Então, se você conhece a obra, você sabe quem são os personagens que aparecem ao fundo ali durante esses números musicais. Se você não conhece a obra, parabéns, você não vai saber nem quem é, nem do que se trata e nem do que está acontecendo, porque o filme não explica nada. É um filme que é comemorativo, então infelizmente foi apenas um. Isso atrapalhou muito, porque Rosa de Versalhes teve 10 volumes. Vamos dizer 9, porque o volume 10 ele é um guide, tá? Mas, de qualquer forma, é uma história longa que foi compactada de uma maneira muito ruim nesse filme. Porque vocês vão dizer pra mim, mas o anime de 79, ele é uma série animada, ele teve mais tempo. Tá, teve mais tempo, mudou muita coisa, mas eu prefiro ele. Por quê, gente? Porque aqui no Brasil, Rosa de Versalhes foi lançada em VHS e nós tivemos apenas 12 episódios da série dublado, lançado em VHS. Mas nós tivemos aqui também um filme longa-metragem, que na verdade não é um longa-metragem, ele funciona como um resumão. Ele resume os 40 episódios da série em um filme. Só que esse resumão, para mim, ele tá muito mais fiel, muito melhor adaptado. Ele é um mangá, é uma adaptação, vamos dizer assim, melhorada do que esse filme novo, porque, como é que eu posso explicar? Esse filme que resume os 40 episódios da série, aqui no Brasil ele foi lançado em VHS pela Europinha, nem com o nome A Rosa de Versalhes ou Lady Oscar. Ele foi lançado em VHS com o título de Uma Aventura Maravilhosa. Eu tenho o VHS dele e eu sei o que eu tô falando. Então, esse Uma Aventura Maravilhosa, na realidade, é um resumo grande dos 40 episódios do anime Rosa de Versalhes, que foi melhor adaptado do que esse filme novo. Por quê, gente? Porque, mal ou bem, né, a gente via o nascimento da Oscar, que é uma coisa que não existe nesse filme novo. O filme já começa com a chegada de Maria Antonieta na França. Eu não gostei muito disso, eu acho que eles deviam ter mostrado o nascimento da Oscar, pelo menos. Deviam pelo menos ter mostrado Maria Antonieta se preparando para vir à França, como é mostrado no anime de 79, isso eles não fizeram.
Então já começa lá, já começa com Oscar escoltando a carruagem de Maria Antonieta. Maria Antonieta acha que ela é um rapaz, aparentemente se interessa pela beleza do bonito cavaleiro lá que está escoltando a carruagem, e depois só que ela acaba sabendo que é uma mulher. Então assim, gente, funciona esse filme? Funciona para quem leu o mangá ou assistiu o anime de 1979. Porque quem lê o mangá sabe quem são as personagens que aparecem durante esses clipes, como, por exemplo, a Condessa de Polignac, que é uma das piores vilãs de Rosa de Versalhes, e ela é vista durante um dos números musicais. Ela aparece apenas de relance ali, sentada ao lado de Maria Antonieta, e só isso. Você não vê mais nada dela. Jenny não existe. A trama do colar, que é maravilhosa, a trama do colar que Ryoko Ikeda criou no mangá é maravilhosa. Aquele arco do mangá, pra mim, é um dos melhores, e ele foi totalmente eliminado. Então, o baile da Oscar, quando ela dança com o Fersen, também acontece em apresentação. Parece uma espécie de apresentação de slides durante uma das canções do filme, o que me decepcionou muito. Então, para quem conhece o mangá, consegue assistir e consegue entender esse filme novo. Se você teve o primeiro contato com a obra de Ikeda através desse filme, eu sugiro que você procure o mangá da JBC, dê uma lida e assista também o anime de 1979, porque esse filme, na certa, com toda a certeza do mundo, você não entendeu. Porque ele não faz questão de explicar nada, ele apenas vai seguindo com números musicais e aquelas cenas lá que são muito bonitas e só. Ele não dá explicação do que está acontecendo, ele não explica quem é aqueles personagens, quem é Madame du Barry, não explica a rivalidade que ela tem com Maria Antonieta, não explica por que Maria Antonieta sai chorando inconsolavelmente depois de falar com ela na noite de Ano Novo. Não explica nada, ele é mostrado as cenas como se fosse apresentação de slides, e isso me decepcionou muito. Porque eu tinha em mente que era um filme comemorativo, que era um filme só, que ele não cobriria totalmente o mangá, mas é como eu falei, o filme animado da Rosa de Versalhes, que na verdade é um resumão dos 40 episódios da série, cobriu muito melhor o mangá do que esse filme. Então, pra mim, aquilo tá melhor adaptado do que esse filme. Os dubladores todos são maravilhosos, as canções todas são incríveis, eu gostei, a trilha sonora desse filme é impecável, só que esse filme, para mim, deixou a desejar. Eu ainda continuo, gosto dele, não vou falar que não gosto dele, mas ainda eu continuo preferindo o anime de 1979. Agora, a parte boa é que dessa releitura da Rosa de Versalhes é que os fãs japoneses gostaram demais dessa nova versão. E a própria Ryoko Ikeda, autora da série, gostou demais dessa nova versão. Ela assistiu durante a pré-estreia, se emocionou, gostou do resultado. Então isso é uma esperança para os fãs. Quem sabe ela autorize uma nova série animada, ou quem sabe uma trilogia, 3 filmes que cubra melhor o mangá com maior fidelidade. Outra coisa, o filme foi vítima de polêmicas e fake news. Vou falar primeiro da polêmica, que foi A Noite de Amor, de Oscar e André. Gente, sempre uma polêmica essa parte, Porque o que aconteceu? Antes do filme lançar, foi lançado um trailer que foi exibido nas TVs japonesas e que mostrava essa cena com Oscar e André no quarto, que é a noite que eles decidem se tornar marido e mulher. E essa cena já provocou um escândalo, no Japão, porque foi exibida na TV, meus filhos podiam ter visto, meus filhos viram, e isso é inadequado, é impróprio. E isso não parou aí, porque no cinema mesmo, nos cinemas japoneses, teve gente, muitas pessoas de idade que estavam nas salas do cinema e não gostaram de ver essa cena de Oscar e André na cama. E isso gerou aí uma confusão daquelas. Teve gente que falou, olha, me senti constrangida, tinha uma criança de uns 12 anos do meu lado e eu não gostei de estar vendo essa cena de casal aí numa animação. Mas, gente, vocês sabem que isso existe no mangá. E eu gostei de ver
que eles colocaram nesse novo filme, né? E outra coisa foi que a Rosa de Versalhes, o filme, foi vítima de uma fake news porque alguém resolveu espalhar um boato que eles iam trocar o gênero da protagonista Oscar. E muita gente acreditou nessa tremenda mentira e tremenda baboseira, porque Oscar continua sendo uma mulher criada como um homem. Bem, é isso. Se vocês sobreviveram a Morango do Amor, Labubu, Bebê Reborn e Bob Good, vocês estão prontos para fechar o ano da Serpente de Madeira e iniciar o ano do Cavalo de Fogo. Para quem gosta de horóscopo chinês, o ano 2026 será regido pelo Cavalo de Fogo. Então é isso, pessoal. Eu quero dar adeus a 2025, as boas-vindas a 2026 e agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante todo o ano. Um feliz ano novo!